Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Aqui é a Bispa Eliane trazendo para você a palavra da noite, 26 de abril de 2021. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. E eu já quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que eu venho trazer nesta palavra para você o sim de Deus. Jesus diz sim para mim e para você através da promessa da sua palavra. Veja bem, você perceberá, se você for um estudioso da palavra de Deus, você entenderá e perceberá que no Antigo Testamento, as promessas que Deus fazia, que Deus tinha com o seu povo, sempre vinha com condições que deviam ser atendidas. Observe o texto, observe a Bíblia, observe algumas histórias e você vai ver que elas sempre são acompanhadas de: se você estiver disposto a obedecer, comerá o melhor desta terra. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Para poder receber as promessas de Deus no Antigo Testamento, havia um preço a ser pago. Preste bem atenção, havia um preço a ser pago, condições a serem atendidas, certas atitudes a serem tomadas. Nós estamos no tempo da graça. Como funciona o sim de Deus nesse tempo da graça? Quando Jesus diz está consumado, no texto grego poderíamos traduzir literalmente para estar liquidado. Paulo ele vai escrever que, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele está dizendo automaticamente, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, ele está dizendo automaticamente sim. Sabe esse problema que você está passando e você busca a resposta, ele está dizendo sim. Tudo que está na palavra dele prometido para mim e para você, Jesus está dizendo sim. Bispa, mas como é isso? Você me explica, por favor. Eu vou te explicar. No Antigo Testamento tínhamos um preço a pagar. No Novo Testamento, que é o tempo da graça do qual vivemos, o preço já foi pago, ou seja, já está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento, todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Isso vai de encontro a um sonho que o Senhor me deu esta noite, um sonho profético, um sonho lindo, um sonho maravilhoso, que Ele veio trazer de refrigério nesse tempo de luta pela qual estamos passando, pelo recolhimento do nosso presbítero, pai da minha filha. Então Deus disse que a história dele terminou, o tempo dele acabou. Mas Deus disse para mim também que a minha não, a da Regina não, a nossa não. E que o sim dele já tinha sido dito para todas as coisas que estão por acontecer na nossa vida. Ele me disse que a história que ele tem conosco já está concretizada, já aconteceu no campo espiritual, mas que só dependeria de mim, dela, desejar que isso se cumpra aqui na terra. Ou seja, o Senhor respeita as nossas vontades. Ele disse: você não precisa ultrapassar a porta para estar com Ele agora. Vocês podem continuar a história e permitir que o meu sim, as minhas promessas que estão na palavra, ainda se cumpra na vida de vocês. Mas se o sofrimento continuar, esses dias podem ser abreviados.
Isso significa, meu irmão e minha irmã, que dor e sofrimento traz a morte. Então nós precisamos reagir a toda dor, a todo sofrimento e confiar que as promessas que estão na palavra de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. E o sim de Deus já está na palavra dele para nós. Já está lá em cima, se escrito no livro do Senhor Jesus, aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida. Se você vai ou não vai passar nessa prova, se você vai ou não vai pegar esse emprego, se seu marido vai ou não vai voltar para casa, se você vai ou não vai ter a libertação dos seus filhos, se você vai ou não vai ser curado. Ah, bispo, então eu não preciso fazer mais nada. Eu vou cruzar os meus braços e vou esperar acontecer. Não, existe uma palavra, existe uma promessa e até no sonho Deus disse, depende de você. A escolha é nossa, nós escolhemos obedecer a palavra que ele deixou, as promessas que ele deixou na palavra dele, continuar ou desistir. Tem muita gente desistindo, principalmente nesse tempo de dor, nesse tempo de luta e luto. Muita gente tem desistido de lutar e Deus não se agrada daqueles que desistem, que fraquejam, que desanimam, que querem parar. Então ele vai dizer, né? Paulo vai dizer que quantas forem as promessas, ou seja, todas as promessas dele na Bíblia, perdão, na sua palavra, para nós, né? Tudo que estiver escrito, tantas que todas elas que estiver em Cristo, porque muitas das vezes nós ouvimos dizer, mas Deus promete isso e aquilo, mas não são promessas em Cristo, são promessas da boca do homem, ou seja, aquelas que estiverem em Cristo, que estiver na palavra de Deus, o Senhor já deu sim para mim e para você. Então, o que nós precisamos fazer, bispa? Permanecer na posição, permanecer lutando, guerreando, orando, seguindo aquilo que a palavra dele nos ensina. Por isso, é por meio dele, o amém. O amém é pronunciado para mim, para você, para nós, para a glória de Deus, entendendo que se você está pedindo algo que não é para a glória de Deus, Deus não vai te dar. Ele só vai dar aquilo que for glorificar o nome dele na sua vida. Então não peça marido de ninguém, mulher de ninguém, não peça vingança para ninguém, morte para ninguém, não peça emprego de ninguém, porque isso não glorifica a Deus. E se não vai glorificar a Deus, Deus não vai te dar, vira oração de tolo. Porque às vezes a gente se aborrece com uma pessoa e fala, eu quero justiça, eu quero que o Senhor desça a sepultura, que o Senhor mata. Você acaba indo na frente. Cuidado com as palavras, amém? Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, nós somos filhos de Deus, amém? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que caminhar em Cristo todos os dias da nossa vida e obedecer tudo aquilo que Ele nos ensinou na Sua palavra. Então, Deus diz sim. Eu entenderei as suas necessidades, vai dizer na sua palavra. Eu farei com que o que por você o que eu prometi, vai dizer a palavra também de Deus. Assim como um banco, meu irmão e minha irmã. Se você chegar amanhã ou depois precisar de um dinheiro emprestado, ele pode lhe dar um crédito pré-aprovado. Assim também é como um cristão. Você está pré-qualificado para as promessas feitas por Deus. Nós estamos pré-qualificados para essas promessas. E essas promessas estão aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Amém? No tempo da lei do Antigo Testamento tinha um se. Se você fizer isso, você tem aquilo, né? Se você obedecer, você será, né? Se você cumprir os mandamentos, você. Mas para aqueles que já estão, né, em Cristo, vivendo sobre a graça, ele diz sim em todos que já estiverem obedecendo, né? Todos que já estão obedecendo, ele não diz se você obedecer, é só obedecer que automaticamente você já recebe o sim de Deus, tá bom? E então, meu irmão, minha irmã, automaticamente, né? Qual é a resposta? O amém. O que significa amém, bispa? Assim seja.
Essa é uma mensagem transformadora para minha e para sua vida, para que nós venhamos entender que não é difícil, é só caminhar em obediência a Deus e o sim de Deus virá para minha e para sua vida. Agora podemos entender por que Paulo pôde escrever confiantemente: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Queridos e queridas, Deus não apenas é capaz de suprir todas as nossas necessidades, como Ele está procurando a oportunidade de fazer isso. E qual é a oportunidade? Obediência, né, a sua palavra, para aquilo que já aconteceu, que Jesus já deu o sim dele, que já está concretizado no campo espiritual, possa se cumprir aqui na nossa vida, antes que sejamos arrebatados, antes que sejamos recolhidos, antes que sejamos chamados para a glória. Mas só depende de quem? De mim, de você, de cada um de nós. Não adianta ficarmos questionando, querendo que Deus faça as coisas na nossa vida, se nós não estamos obedecendo aquilo que Ele já ensinou que é o caminho certo, porque o nosso Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não pode contradizer a sua palavra. Ele não pode ir contra aquilo que Ele escreveu. É tipo uma lei, um decreto, já está decretado. E se você estiver andando contrário àquilo que ele já, né, ensinou, se ele disse que para todos os salvos, para todos que obedecem, para todos que seguem, escolhem caminhar na graça, debaixo da graça, todos que forem alcançados pela graça, o sim está, né, definido, então nós vamos receber o sim de Deus se estivermos debaixo da graça em obediência à sua palavra. Mas ele não pode dar o sim dele para aqueles que estão em caminhos tortuosos. Esse sim vai ter que esperar um pouquinho mais até você escolher colocar a sua vida debaixo da graça de Deus, reconhecê-lo como único, total e suficiente Salvador e posicionarmos, parar um pouco de deixar a sua natureza humana gritar mais alto que o Espírito Santo na sua vida e dar mais ouvido à voz do Espírito. Deus abençoe a paz do Senhor.